Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num conceito que pode mudar tudo: os olhos de fé. Para entender como é possível transformar a nossa perspectiva, principalmente diante daqueles desafios que parecem gigantes. E vamos começar com essa pergunta que é bem direta. O que a gente faz quando a realidade, os problemas, as dificuldades parecem fazer um barulho ensurdecedor, abafando aquela promessa que a gente guarda no coração? É um conflito que todo mundo enfrenta uma hora ou outra, né? Como é que se navega nessa tensão? Bom, para entender isso, a gente precisa falar sobre o que a Bíblia chama de uma verdadeira batalha: a batalha dos olhos. É um conflito entre duas formas de enxergar o mundo. E o nosso ponto de partida é exatamente aqui. O apóstolo Paulo, ele define um princípio que é, uau, poderosíssimo. Ele diz que existem duas realidades acontecendo ao mesmo tempo: a que a gente vê, que é passageira, e a que a gente não vê, que é eterna. O segredo todo está em onde a gente decide colocar o nosso foco. E olha só que interessante essa comparação. De um lado, tá ali, o mundo natural. As circunstâncias, os boletos para pagar, um diagnóstico médico, tudo isso é real, a gente vê. Mas é temporal, muda. Agora, do outro lado, tem a realidade espiritual. As promessas de Deus, as verdades que não mudam. A fé, então, é a capacidade de olhar para essa segunda coluna. E agora a gente precisa quebrar um mito. Uma ideia muito comum e, sinceramente, muito errada sobre o que significa ter fé. Muita gente acha que fé é isso: fechar os olhos e pular no escuro, torcendo para dar certo. Mas a ideia bíblica é justamente o contrário. Fé não tem nada a ver com cegueira. Na verdade, é um outro tipo de visão. É a capacidade de enxergar uma realidade que os olhos comuns, focados só no natural, simplesmente não conseguem captar. Então, o ponto-chave é este: ter fé não é fingir que os problemas não existem. Pelo contrário. Pense em Moisés. A Bíblia diz que ele se manteve firme como quem vê o invisível. Ou seja, ele via perfeitamente os desafios do Egito, mas ele escolheu focar numa realidade maior, superior. A fé, percebe, ela tem os seus próprios olhos. Tá, mas como é que isso funciona na vida real, na prática? A história de Abraão nos dá um exemplo que é simplesmente fantástico. Primeiro, o cenário. Deus chega para Abraão e faz uma promessa absurda, que os descendentes dele seriam tão numerosos que não daria nem para contar, assim como as estrelas no céu. Só que aí vem o conflito. A realidade natural de Abraão gritava exatamente o oposto. Ele já era idoso, a esposa dele era estéril. Existia um abismo gigantesco entre o que os olhos dele viam e o que os ouvidos dele ouviram. E é nesse contexto que Deus dá uma instrução bem específica para ele. À primeira vista parece simples, né? Abraão, sai da sua tenda, olha para o céu e tenta contar as estrelas. Era um exercício para ele se conectar com a promessa. Mas aqui vem o detalhe que muda tudo. Era de dia. Pensa nisso por um instante. Não tinha nenhuma estrela visível no céu. Deus não estava pedindo para Abraão ver o que já estava lá. Ele estava ensinando Abraão a exercitar os olhos da fé, a enxergar a promessa se baseando unicamente na palavra que ele tinha dito, e não na evidência física. Incrível. E essa ideia toda nos leva a uma metáfora muito poderosa para a gente entender de vez como a fé funciona. É só lembrar da história de Eliseu e o servo dele. O servo olhou pela janela e o que ele viu? A realidade natural: um exército inimigo cercando a cidade. Pânico total. Mas aí Eliseu, com os olhos da fé, orou e o servo pôde ver a realidade espiritual: um exército de anjos, muito maior, protegendo eles. Aquela realidade invisível era mais real e mais poderosa. Então, a gente pode pensar na fé como uma espécie de portal. Ela não só nos deixa dar uma espiada nessa dimensão espiritual, mas ela é a ferramenta que nos permite trazer essa realidade de lá para cá. É como se a gente pudesse sobrepor a promessa sobre a circunstância, mudando o cenário natural. No fim das contas, tudo isso se resume a uma escolha, uma decisão consciente que cada um de nós precisa fazer todos os dias. E o exemplo final para fechar essa ideia é o dos 12 espiões. Todos eles foram enviados para a mesma terra, a Terra Prometida. Viram as mesmas coisas, mas eles voltaram com dois relatórios, duas perspectivas completamente opostas sobre a mesmíssima realidade. A grande maioria, 10 deles, focou os olhos no quê? Nos gigantes, nos obstáculos, nas cidades muradas. E o relatório deles foi: impossível, a gente não consegue.
Mas outros dois, Josué e Caleb, focaram os olhos na promessa que Deus tinha feito, e o relatório deles foi: a gente pode sim, vamos devorá-los como se fossem pão. E as consequências dessa escolha de foco foram drásticas. Os 10 que focaram nos gigantes morreram no deserto. Os 2 que focaram na promessa entraram e herdaram a terra. O que impediu toda uma geração de receber o que era deles? A incredulidade, a recusa em usar os olhos da fé. Isso, na prática, anulou a promessa para eles. E assim, a gente termina com essa pergunta, que fica para cada um de nós. Diante das nossas circunstâncias, dos nossos gigantes pessoais, onde os nossos olhos vão se fixar? Naquilo que se vê, que é passageiro, ou naquilo que não se vê, mas que é eterno? Porque no final, é essa escolha que define todo o resultado.